Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Remo e algumas atualizações importantes do mercado da bola, como por exemplo essa do Pablo Roberto, que interessa ao São Paulo. Eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Será que a equipe paulista vai investir, no jogador quando reabrir o mercado de transferências? Quando que reabre? Qual que é o valor de mercado dele hoje? E a pedida do Vila Nova, que detém, os seus direitos econômicos, além de qual que é o percentual do Remo nessa possível operação. Além disso, quero falar também sobre o início muito ruim da equipe na Série C, que acho que pegou todo mundo de surpresa, né? 2 jogos, 2 derrotas até aqui e a sequência dos próximos jogos, além também do Paulinho Curuá, que está em definitivo, né? No caso, essa sua saída. Por que o jogador não ficou? Será que o Remo que não quis a sua permanência? Eu quero comentar aqui sobre o jogador de apenas 25 anos, deixando então, depois dessa passagem curta, mas que no geral deixou uma boa impressão na torcida do Leão. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos, que é a nossa meta aqui. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês da F12, casa de apostas esportivas que tem o Falcão, como embaixador e que está com ótimas cotações para os jogos nesse meio de semana no Campeonato Brasileiro, que eu vou deixar algumas aqui em destaque para vocês nessa quarta-feira. Por exemplo, tem o Flamengo jogando dentro de casa contra o Goiás com uma boa cotação, uma vitória do Flamengo pagando 1,33 nesse duelo aí na quarta às 8 horas da noite. Tem também, no caso, o jogo entre Palmeiras e Grêmio, um pouco mais tarde, às 9h30. Uma vitória do Palmeiras jogando em casa, pagando 1,53 a cada real apostado. E vários outros jogos bem interessantes também, como por exemplo aí, Botafogo e Corinthians. Tem também Cruzeiro Fluminense, Internacional e Atlético Paranaense, para você começar a apostar hoje mesmo na F12. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, que eu vou deixar aqui nos comentários para vocês. Bom, então eu quero começar falando sobre esse desempenho bem ruim do Remo até aqui no início do Campeonato Brasileiro da Série C, onde já foram 2 rodadas. No último dia 4, na última quinta-feira, derrota por 3-1 contra o São Bernardo fora de casa, resultado comum de se esperar, porque o São Bernardo jogando em casa vinha muito forte desde o início do Campeonato Paulista e basicamente manteve o mesmo time. Até aí tudo bem, só que a derrota nesse último domingo para a equipe do Botafogo da Paraíba, dentro de casa, acabou meio que jogando uma água no chope aí, um banho de água fria na torcida, que esperava, pelo menos nesse primeiro compromisso dentro de casa, sair aí com os 3 pontos. Até porque, no geral, a Série C não é nada fácil, né? Se você olha o grupo, por exemplo, do Remo, não tem nenhum adversário que eu vejo que, esse aqui é claramente o mais fraco do grupo, nada. E nem se você olhar e ver um que é amplamente favorito para essa classificação. Então assim, tem que pontuar o mais rápido possível, sem sombra de dúvidas. O técnico aí, o Marcelo Cabo, que vinha de um aproveitamento muito alto nesse início de temporada, acabou chegando à sua 6ª derrota nesse ano, que assim, ainda assim tem um retrospecto muito bom, só que preocupa, 2 jogos, 2 derrotas na Série C, um contraste muito grande com o time que fez uma boa campanha na Copa do Brasil, está aí na final do estadual e no caso agora começa com o pé esquerdo, pelo menos, nesse início de Brasileirão. Próximo compromisso vai ser também dentro de casa contra o Amazonas no próximo domingo. Depois tem na quinta-feira, no meio de semana, o jogo contra o Águia de Marabá, o duelo primeiro da final do Parazão. Depois ainda tem o São José em casa, fora de casa, na Série C. E depois a outra final, no caso lá no dia 25 de maio, contra o Águia também dentro de casa. E os outros adversários do Remo, além dos que já foram, quais são? Falei aqui sobre o São José e o Amazonas. Ainda tem também o Confiança, Brusque, América do Rio Grande do Norte e Aparecidense, Pouso Alegre, Figueirense, Floresta, Operário, Paysandu, Náutico, Ipiranga, Volta Redonda e Manaus, que são os times aí no caso da chave do Remo, que não é nada fácil, igual eu falei. Se você olha nessa chave aqui, quem que você acha mais fácil? Não sei dizer, sabe? Sinceramente, todos vivem de uma fase muito boa e que comprova que a Série C no futebol brasileiro também tem um nível muito elevado. Não é à toa que alguns times demoram muito tempo para sair e espero que o Remo não fique nessa aí de muitos anos jogando a Série C e consiga essa volta já nessa temporada para a Série B, no mínimo, do Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua expectativa e por que que o time desandou um pouco nesse início agora no Campeonato. Quero falar aqui também sobre o principal tópico do vídeo, que é a respeito do Pablo Roberto, onde o Jorge Nicola trouxe essa informação no último domingo, de que o jogador interessa ao São Paulo
para o meio dessa atual temporada. Foi avaliado pela comissão técnica, pelo Dorival Júnior, e acha que pode vir a ser uma boa opção para complemento de elenco, até porque o São Paulo tem pouquíssimas peças, ainda mais de reposição por um segundo tempo, nessa função de meia, e o Pablo Roberto já deixou uma ótima impressão. Isso no geral é bom, até para o Remo também, que assim, se fosse para analisar de forma geral, é melhor que o jogador fique até o final da temporada do que sair no meio do ano e receber uma pequena compensação financeira. Porque assim, o São Paulo, pelo menos nesse primeiro momento, não tem interesse de fazer a investida que é comprar o atleta em definitivo, né? Apesar do São Paulo estar na Série A e tudo mais, no geral os times no Brasil não têm um bom planejamento e assim, o São Paulo, por exemplo, não tem 4 milhões de reais para pagar à vista no jogador, né? Como pode? Um time tão grande igual o São Paulo não ter um planejamento de ter um dinheiro em caixa para comprar atletas. Isso é algo que me surpreende muito aqui no futebol brasileiro, mas o São Paulo se encontra nessa situação bem complicada financeira e, de acordo com o Nicola, se fosse para contratá-lo, teria que ser por empréstimo com uma opção de compra se ele jogar bem no final desse período. Aí eu acho muito difícil de ter uma negociação, principalmente já nesse meio do ano, né? Porque, o que vai valer a pena para o Remo e para o Vila Nova liberar o atleta de olho numa venda futura? Melhor terminar o ano e quem sabe no ano que vem aí o Vila Nova com o jogador chegue, né, a um acordo com o São Paulo ou qualquer outra equipe que seja, por exemplo, da primeira divisão. Mas se ele jogar o mesmo futebol que tem tido nessa atual temporada, com certeza vai aparecer times interessados a pagar esses 4 milhões até à vista para o Vila Nova, que é o time, né, de Goiás que detém os seus direitos econômicos. Pablo Roberto tem 23 anos de idade, essa multa rescisória de 4 milhões de reais, e caso ele seja vendido dentro desse período de empréstimo, o Remo tem um acordo, né, com o Vila que vai receber, no caso aí, 800 mil reais, 20% desse valor para se tiver uma transferência, né, dentro desse período, que não é um valor nada demais, né, não é nem 1 milhão de reais para um atleta crucial nesse meio de campo, então não acho que valeria tanto a pena assim ter essa negociação. Jogador que nesse ano já tem 18 jogos, 1 gol e 2 assistências, pelo menos de acordo com o gol. Eu acho que esse número de assistências é um pouco maior, quem souber deixa aqui embaixo. Ele já chegou na reta final da Série C do ano passado, 2 partidas, e agora já tem mais 18 jogos na equipe do Remo. Excelente participação, principalmente nos 2 jogos contra o Corinthians, no campeonato da Copa do Brasil, em casa, na vitória de 2-0, e mesmo na Neoquímica Arena, jogou muito bem, no caso o Pablo Roberto, e no campeonato estadual faz uma boa campanha até aqui, já começou também na Série C, e eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Que se você concorda comigo também, né, que não seria tão boa opção assim essa venda por agora, até porque o percentual que o Remo ficaria não é tão relevante, não mudaria radicalmente os cofres do clube, mas o São Paulo, né, demonstrando interesse então na sua contratação. E para terminar, quero falar aqui sobre o Paulinho Curuá, jogador que, de acordo aí com o portal O Liberal, o Remo tentou a sua compra em definitivo, que acabou não tendo sucesso nessa investida. Crédito aí para o portal que trouxe essa informação, inclusive com conversa, né, com representantes aí do jogador e também com o presidente do Remo, falando um pouco mais sobre isso, onde fez uma contraproposta, porém não obteve o retorno desejado do Tapajós, que a ideia era comprar pelo menos um pouco mais de 30% dos seus direitos econômicos e acabou então não chegando a um denominador comum. Então, pelo visto, o Remo, sim, claramente tinha interesse na permanência do volante e também até mesmo de pagar uma pequena compensação financeira para o Tapajós, que é quem detém os seus direitos econômicos, o do atleta aí de 25 anos de idade. Ele que então, na teoria, agora voltaria para o Tapajós, que eu acho que é bem difícil disso acontecer, porque assim, será que já não deve ter algum outro time meio que alinhado, né, para já ficar com o atleta em definitivo depois dessa sua saída do Remo, que eu acho que deve ser o mais provável de acontecer, porque na temporada passada ele chega para a disputa para falar a verdade, ele chega desde 2021, né, na reta final do ano, 7 jogos, ano passado mais 23 partidas e 1 gol, e nesse ano mais 18 jogos e 1 assistência. No total, né, bons números, 46 partidas, 1 gol e outras 3 assistências nesse período. Atleta que teve a sua grande chance na carreira, sem dúvidas, na equipe do Remo, porque ele já teve boas aparições no Tapajós e no Tunalusa, além também no São Raimundo. Só que assim, sempre rodando por times menores, né, do interior, no caso do estado, e teve essa oportunidade no Remo com excelente desempenho. É igual eu falei, no mercado nacional, os únicos times que ainda podem contratar são da Série C ou da Série D do Campeonato Brasileiro. Só se ele e seu representante achar que o melhor é esperar, por exemplo, até julho, e aí, né, o Tapajós ter uma venda para algum time da Série B do Campeonato Brasileiro, ou algo nesse sentido, ou quem sabe até mesmo para o exterior. Mas, então, o Paulinho não ficará no Remo. Quero saber o que você acha, então, dessa notícia. Perderam, né, uma das suas principais peças, que foi nesse início de ano, até porque ele fez parte de quase todos os jogos, só ficou fora de uma partida desde quando começa nessa temporada pelo time do Remo.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente aqui do Black Card a chegar nessa meta de 50 mil inscritos. Então, aqui é um canal que nós postamos vídeos dos times fora do eixo, né? Então, do Remo, do Santa Cruz, do Paysandu, do Atlético Paranaense, do Vitória. Então, conta aí com a ajuda de vocês. O link do nosso Instagram, com notícias diárias também do Remo, tá aqui embaixo na descrição e aparecendo na tela. Black Card Foot, junto com a playlist, com vários vídeos aqui para vocês e o link da F12 para você começar a apostar. Valeu, galera!